Nas eleições de 2018, dois candidatos foram para o segundo turno das eleições. O primeiro deles, Jair Bolsonaro, é pai de 5 filhos com 3 mulheres diferentes. Esse candidato também já havia informado em entrevista que ele usava seu apartamento funcional somente para comer gente. Seu adversário, Fernando Haddad, é casado há mais de 30 anos com a mesma esposa e pai de 2 filhos com ela, sendo bastante discreta a sua vida pessoal. No entanto, de uma forma paradoxal, foi Jair Bolsonaro que consolidou a imagem como candidato da família tradicional e cristã. Mas por que será que esse tipo de paradoxo tem se tornado tão comum nesses nossos tempos atuais? Na realidade, isso se dá por um fenômeno chamado pós-verdade, que se materializa através das fake news. E esse é o nosso assunto de hoje. Então, em primeiro lugar, eu peço que você se inscreva no canal, que você assista esse vídeo até o fim, se você gostar, e que você curta, pois assim você estará contribuindo para a existência do nosso canal. Vamos então à análise crítica dos fatos. Que eu citei no começo do vídeo de uma imagem do candidato Jair Bolsonaro vinculado à família tradicional e cristã e a imagem de Fernando Haddad como sendo alguém que seria contrário e até mesmo prejudicial à família, essas imagens se inserem grandemente nesse contexto de pós-verdade, sendo as fake news seu principal instrumento. Outro elemento importante da pós-verdade é a criação de uma falsa imagem que vai sendo divulgada com frequência à exaustão, ao ponto de se fixar no imaginário popular. Bolsonaro, que nunca foi evangélico, é visto frequentemente nos cultos, orando ou lá comendo seu pão com leite condensado com a família. Tudo pensado para transformá-lo no homem simples do povo e pai de família exemplar. Por outro lado, a Haddad é colada à imagem de perversão. Durante a campanha presidencial de 2018, materiais destinados a caminhoneiros e profissionais de sexo, com orientações à prevenção a doenças sexualmente transmissíveis, foi disseminado amplamente nas redes sociais, inicialmente por robôs e depois pelas próprias pessoas que compartilhavam, como sendo o kit gay, que teria sido distribuído pelo MEC durante a gestão de Haddad como ministro da Educação nas escolas. Da mesma forma, foi amplamente divulgado em grupos de WhatsApp um vídeo mostrando uma mamadeira com bico em formato de pênis. Junto com esse vídeo estava a informação de que o objeto teria sido distribuído nas escolas e creches de São Paulo por determinação do ex-prefeito Fernando Haddad, então candidato a presidente da República. A mamadeira mostrada no filme é, na verdade, um brinquedo erótico vendido em sex shops. Vivemos, então, a época da pós-verdade? De acordo com o dicionário Oxford, pós-verdade é um substantivo que se relaciona ou denota circunstâncias nas quais fatos objetivos têm menos influência em moldar a opinião pública do que apelos à emoção e crenças pessoais. Na seara política, é também denominada de política da pós-verdade, que elimina o debate e a troca racional de ideias sobre políticas públicas, que são substituídos pela valorização das crenças e opiniões pessoais já incutidas no imaginário da população, apelando-se para a emoção que tais crenças envolvem. A manipulação da realidade em tempos de pós-verdade também se utiliza da repetição da informação falsa, a exaustão, e mesmo que a verdade real venha à tona, ela permanecerá sempre em segundo plano, pois as fake news já se tornaram protagonistas no cenário político. Em tempos de pós-verdade, uma notícia que aparenta ser verdadeira torna-se mais importante que a própria verdade. As notícias
falsas não são um fato recente, pois essa ideia de que uma mentira repetida 1000 vezes torna-se verdade aconteceu muitas vezes na história. O ódio aos judeus, o incentivo a que a população aderisse à ideia do país conclamar uma guerra aconteceu na Alemanha de Hitler. E seu ministro Goebbels entendia bem de fake news, que acabaram por ajudar a causar a morte de milhões de pessoas. O regime militar no Brasil impedia a veiculação de notícias e até mesmo do índice da inflação, passando a falsa ideia de que o país crescia economicamente quando mergulhava, na realidade, em uma crise econômica. No entanto, nos tempos atuais, essas notícias falsas cresceram de tal forma a ponto de se sobreporem à realidade, criando a era da pós-verdade. Não foi à toa que, em 2016, o departamento da Universidade de Oxford, responsável pela elaboração de dicionários, elegeu o vocábulo pós-verdade como a palavra do ano na língua inglesa. Para o jornalista Matthew D'Ancona, autor do livro Pós-Verdade, a Nova Guerra contra os Fatos em Tempos de Fake News, o ano de 2016 marcou o início da era da pós-verdade, que foi na realidade o começo de um período em que os fatos começaram a se tornar cada vez mais desvalorizados, enquanto que as paixões e as crenças ganharam força. Diante de todo exposto, podemos afirmar que no Brasil, as eleições de 2018 foram um marco no início da era de pós-verdade no país, pois chegaram a colocar em dúvida a lisura do processo democrático, já que um candidato foi favorecido pela disseminação de notícias falsas e tal fato limitou o alcance e a escolha das políticas públicas ideais ao país, já que afastou a população da verdade real. Outro aspecto importante a colocar é que as notícias falsas não ficaram somente nas eleições, tendo extrapolado o campo eleitoral para se tornar política de Estado, com a eleição do presidente Jair Bolsonaro. Infelizmente, o país vive o apogeu da era da pós-verdade. Vivemos um momento em que o país conta com mais de 120 mil mortos numa pandemia, está com a economia em frangalhos, a destruição ambiental caminha a passos largos e as políticas de proteção às crianças foram cortadas pela metade na gestão da ministra Damares Alves. No entanto, como um paradoxo, em tempos de pós-verdade, as informações divulgadas pelo governo e aceitas por grande parte da população caminham num sentido contrário à realidade. O presidente afirma que o coronavírus seria só uma gripezinha. O governo federal não teria responsabilidade sobre as mazelas do país. A melhor forma de proteger as crianças seria criminalizar os professores e criar programas de incentivo à abstinência sexual, além de tirar a força do impacto humano na destruição ambiental. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que se vocês gostaram, que vocês curtam, compartilhem e se inscrevam no nosso canal Análise Crítica dos Fatos. Um beijo e a gente se vê por aqui. Até a próxima.